Como que é essa coisa de você fazer um trabalho e você conseguir comercializar aquele trabalho? Por que que isso não dá certo? E por que que, ao não dar certo também, afeta tanto, né, a gente? E como a gente entende isso? Como que a gente passa por isso, né? Como que a gente consegue atravessar isso, realmente superar e amadurecer essa dinâmica, entender como que eu posso ganhar dinheiro, sim, se eu posso, como eu posso, o que eu devo fazer, como é isso, como funciona, certo? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, tem a parte que eu acho super importante disso tudo é a gente separar um pouco algumas coisas. Eu vou ter que vir destrinchando alguns temas para a gente poder aprofundar a conversa e chegar num ponto interessante aqui, certo? Então, acontece uma coisa que é o seguinte, por exemplo, quando você faz uma arte e alguém não gosta da sua arte, o que acontece com você? Conta para mim aqui. A arte, ela fica num ponto para a gente que é o seguinte, ela pode conversar com uma questão instintiva nossa, certo? Uma questão instintiva de sobrevivência. E aí, acontece aqui uma coisa que é o seguinte, quando... Eu vou falar para vocês, eu gosto de mostrar para vocês da onde vem a referência, né, disso que eu estou dizendo, no sentido assim, isso que eu estou falando não são coisas que eu invento, certo? São estudos dentro da psicologia e dentro de um estudo mesmo de como funciona, como que é a formação do caráter, a formação do seu corpo, como que você registra os seus instintos na sua vida, certo? Vamos falar desse ponto de vista, né? E aí acontece uma coisa que é o seguinte, imagina que você nasceu. E aí, antes de você nascer, você estava num lugar muito, muito, muito bom, né? Você estava num lugar onde tinha comida, era quentinho, não passava frio, estava tudo bem, você dormia e acordava na hora que você queria. Uma hora começou a ficar meio apertado e você nasceu, certo? Aí quando você nasceu, de repente, estava lá e também aconteceu uma coisa parecida, que era, você chorava, geralmente, assim, muito comumente é assim, né? Você chorava e tinha tudo que você queria, no sentido que tinha comida, tá com fome, tá com dor, tá com frio, tá com sono. Então, logo tem alguém que te pega no colo, que de repente dá contorno e tudo mais. Gente, isso é muito louco, muito delicado que eu vou falar para vocês. Acontece uma coisa seguinte, que lá pelas tantas, o bebê, ele requisita muito a mãe, por exemplo, certo? E aí, a mãe, uma hora, assim, é humanamente impossível atender todas aquelas necessidades daquele nenenzinho. Concorda comigo? Né? Imagina, você ter que estar o tempo inteiro disponível, o tempo inteiro você vai fazer tal coisa, você não dorme, você fica em função daquela vida, né? De uma forma bastante intensa. Aí acontece uma coisa ali que bom, tá, né? Você tá lá enquanto nenenzinho, um dia, uma noite, vamos supor que você chora e a sua mãe não vai. Porque é humanamente impossível. Concorda comigo? É impossível. Você fala, nossa, como que eu faço para corresponder? Uma hora essa criança vai precisar de um limite, no sentido de entender que tem outras necessidades, tem outras pessoas e tudo mais. E acontece uma coisa muito louca, que é muitas vezes o nenenzinho, ele entende ali aí ele fica com muita raiva, né? Aquele choro da criança irada, que ela fica vermelha, fica muito, 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 com muita raiva de ter ficado ali pedindo e não tendo e tal, né? E tá tudo certo, porque as coisas precisam ser assim, você precisa de limite e tudo mais. E acontece uma coisa muito interessante, assim, que é o bebê, ele entende, ao perceber, ele começa a perceber que a mãe, ele não era o único compromisso da mãe. Que a mãe, ela tem outros compromissos e ela tem compromissos até anteriores a ele, certo? Por exemplo, com o pai, ou com outras coisas, né? E aí aquela criança, ela pode muitas vezes começar a primeiro sentir isso, né? Falar, nossa, peraí, eu não sou aqui a única prioridade,
nessa situação, nessa casa, e aquilo, ela tem um sentimento de traição, né, por conta ali do acordo mãe e filho, daquela proximidade, ela não sabe muito bem o que é ela, o que é a mãe e tudo mais, né, é muito misturado mesmo, e vem esse sentimento de traição. Aí o que acontece? Gente, isso é muito intenso, a gente não fala muito sobre isso, mas assim, as passagens, imagina um nenenzinho crescendo e as passagens do que você vai registrando na sua história, certo? Aí chega lá num dado momento, esse nenenzinho, ele percebe isso, né? Fala, nossa, então ela tem uma coisa anterior a mim, e aí ele não gosta disso, né? Fica assim, nossa, mas como assim? Até que chega num ponto em que ele começa a fazer umas... Sabe quando a criancinha começa a fazer aquelas macaquices de criancinha, mostrar como é bonitinho? Fala, olha como eu sou bonitinho! E fica assim, daquele jeito bonitinho. E os adultos dão um gás, e a criancinha fica fazendo aquela coisa de ser bonitinho e tal. Aquilo tudo é um tanto já em reação àquilo que aconteceu antes, né? De uma forma de chamar atenção para si. Ok? Até aqui, ó. Tô indo num lugar, assim, bastante profundo. Me digam se vocês estão acompanhando para a gente poder prosseguir, porque eu sei que, ao mesmo tempo, a gente fala, nossa, peraí, a gente está falando sobre um tema que é difícil, porque pode ser tão difícil, né, ganhar dinheiro com arte, ao mesmo tempo a Karine está levando a gente num raciocínio lá do berço, né, como que é isso? Quero saber se vocês estão me acompanhando. Gosto do jeito que você explica, muito claro, legal, Lau. Então, o que acontece aqui, né? A gente tem lá, né? Então, isso, muito bom levar essa reflexão. Ótimo. Então, quando chega lá o bebezinho querendo chamar atenção numa necessidade afetiva de puxar a atenção para si, isso é uma gravação que aquele bebê sofreu no instinto, certo? E, gente, uma coisa que é o seguinte, isso muitas vezes, sabe quando eu falo para vocês assim, muitas vezes as pessoas, quando o artista se identifica demais, né, com essa coisa de ficar puxando a atenção para si, o tempo inteiro olha para mim, 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 e aquilo vai distorcendo a expressão dele mesmo e da arte. Vocês lembram que eu falo sobre isso? Isso vem daí, certo? Que fica nessa coisa, olha aqui, olha eu, e aí acaba travando uma relação de demandar muita energia, de demandar muita atenção para si, e acaba realmente se distorcendo, porque a pessoa acaba fazendo qualquer coisa para chamar atenção. Isso é um ponto, ok? Agora, só que o que acontece? Ao longo da sua vida e do seu crescimento, então entenda assim, a arte, ela dialoga muito, como é uma coisa que você faz, e aí você mostra, né? Então, ela dialoga muito com essa fase, dessa performance da criança, que é uma performance também instintiva, certo? Então, acontece muito que na hora que você vai para a troca de colocar o seu trabalho no mundo, a sua arte no mundo, você muitas vezes, maioria das vezes, de alguma forma, você acessa esse tipo de registro em você, certo? Isso, e na nossa vida, na nossa história, acontecem nuances e passagens diferentes. Tem essa bem, que é muito lá do bebezinho, e depois disso também, com coisas que você vai fazendo, e aí você às vezes não tem uma referência clara se aquilo que você fez está bom ou está ruim, e você vai fazendo, ou uma crítica muito severa em cima de uma coisa que ainda estava em desenvolvimento, certo? Então, repara nisso, como são passagens, entendeu? Como em vários momentos você acaba registrando coisas e que vão te formando. Você vai gravando aquilo no seu corpo, certo? E o seu reflexo, ele reage muito em relação a isso. Mas existe uma coisa que é o seguinte, cada pessoa tem particularidades na sua história, tem uma forma como isso aconteceu para você. Então, assim, na sua vida, isso aconteceu
de formas específicas, por conta do seu contexto, dos seus pais, da sua condição social, da onde você veio, quais eram as crenças que geravam o seu mundo. Ó, ela falou aqui, que interessante pensar nisso. Olha que bárbaro, ó. Ela falou assim, ó, que interessante pensar nisso. Por isso, às vezes, temos reações desproporcionais, né? Acredito que são memórias. Exato, muito bom, Laura, isso mesmo. O que acontece? Então, você imagina que você registrou aquilo no seu corpo, ou seja, no seu reflexo, entende? Na hora que aquilo pintar, você vai reagir de uma forma, é uma gravação. É uma forma inteligente do corpo de memorizar reações, mas muitas vezes isso fica carregado por causa de uma crença daquela vivência que você teve, entende? Então, você acaba gerando uma reação, sim, desproporcional e desmedida numa situação, porque você gravou aquilo daquela forma. Você pode ter sofrido um impacto muito grande da vida num determinado momento e aquilo gravou. Foi gravado no seu corpo, no seu instinto. Então, na hora que pinta a situação, você reage e aí você pode ou se desestruturar emocionalmente, ou ser grossa, ou não pegar um trabalho, ou não fazer aquilo da forma que deveria, ou não dar a devida seriedade, ou se desvalorizar em demasia, enfim. Essas desproporções têm justamente a ver com essas distorções que vão acontecendo ao longo da formação, da sua formação enquanto pessoa mesmo, né? E aí, na hora que você faz a arte e você vai para o mundo, você põe aquilo no mundo, você vai ter um retorno do mundo, como que está aquilo também, né?